Olá, eu sou o Eliseu Caetano e está começando agora mais um Alerj Debate. Como aliviar os problemas das cheias que acontecem nas regiões norte e noroeste do estado? No programa de hoje, nós vamos discutir sobre esse problema e quais são as possíveis soluções. Nossos convidados são o deputado Roberto Henriques, o subsecretário de Estado do Meio Ambiente, Antônio da Hora, e o coronel Douglas Pauliche, comandante do 4º Comando de Bombeiros da área norte e noroeste. Muito obrigado a todos pela presença aqui no nosso Alerj Debate. Eu acho que eu vou começar o nosso programa primeiro com o subsecretário de Estado do Meio Ambiente, o senhor Antônio da Hora, para explicar para a gente que problema é esse das cheias que acontecem, né, porque são em diversas cidades, nas regiões norte e noroeste do nosso estado. É uma coisa recorrente. Repare, todos nós aqui na nossa região sudeste do país, nós sabemos perfeitamente quando é o período chuvoso e o período seco. No período chuvoso, que vai ainda mais no verão, vai começando aí em novembro, dezembro, já se estende, tem uma chuva mais intensas. E é uma cultura nossa, da nossa sociedade ao longo dos anos, que sempre ocupar os rios e principalmente as margens dos rios. Ao longo dos anos, com essa ocupação, vai se aumentando a impermeabilidade do solo, ou seja, chove e em vez da água infiltrar, ela escoa mais rapidamente. Aliado a diversas formas de desmatamento, de ocupação desordenada, de cultura, forma de plantar as culturas para a nossa alimentação, faz com que as cheias constantemente aumentem. Bom, aí vem a cheia. A cheia, como a população ocupou muito próximo e as cidades não se prepararam, recorrentemente vem a cheia, começa a transbordar o rio e constantemente vai acontecendo danos maiores. Danos primeiros físicos, econômicos, depois danos de vida, que certamente o coronel vai nos explicar isso melhor, porque ele vive isso o dia a dia. Tem esses danos econômicos, danos à infraestrutura, danos físicos e principalmente à vida, é que se pretende, com essas intervenções que vamos fazer, que se pretende que seja minimizado. Eu acho que sobre essas intervenções o deputado Roberto Henriques pode falar, porque ele tem acompanhado isso muito de perto há muitos anos. Primeiro, por ser daquela região, o senhor já foi prefeito de Campos. Segundo, porque o senhor também, enquanto deputado, tem acompanhado de perto e tem trazido para cá, para a Alerj, essa questão, né, o tempo inteiro para ser debatida, discutida, para que juntos cheguem a uma possível solução para toda aquela região, não é, deputado? Eu vivi muito isso da condição de secretário municipal, como vice-prefeito, e os períodos em que eu assumi a prefeitura de Campos na condição de prefeito, e sobretudo por estar interagindo sempre naquela região norte e noroeste fluminense. E eu me lembro, e eu particularmente fiquei muito feliz quando chegou a esta casa, a Assembleia Legislativa, a proposta, né, de suporte, de autorização para suporte financeiros, para ajudar nesse projeto de mitigação das cheias, porque eu me lembro muito bem, e eu e o coronel Douglas vivenciamos isso em duas situações. Eu, em 2008, quando eu estava prefeito de Campos, e que foi lá o vice-governador Pezão no momento de cheias na região. E ali eu pude citar uma frase naquela reunião que eu vivia repetindo desde a época de secretário, do grande relatorista campista Alberto Ribeiro Lamego, que em 1934, no livro A Planície do Solar e da Senzala, no capítulo As Grandes Enchentes, ele dizia, né, em 1934, após as cheias, sobra aos pés da população as lágrimas e a lama, na mente uma certeza. Os governos são perdulários, são gastadores, nada fazem para conter o flagelo das enchentes. E eu, como cidadão da região e como homem público, fiquei feliz que naquela noite, tarde e noite, no aeroporto de Campos, numa daquelas salas da Infraero, o vice-governador Pezão disse, olha, nós precisamos parar de vir a esta região só no momento de socorro. Temos que fazer obras estruturantes. E essa segunda fase da história, eu gostaria que o coronel Douglas pudesse contar
porque o vice-governador Pezão começou a se assessorar bem na região e uma das pessoas que muito ajudou nesse processo, além de doutor Antônio da Hora, foi a experiência com a Defesa Civil do coronel Douglas Pauliste naquela região, e ele lá pôde também vivenciar o vice-governador Pezão, não é, coronel? Sim. Repetir, né, essa frase de necessidade da intervenção para resolver o problema por inteiro. O vice-governador Pezão disse exatamente essa frase também comigo. Ele falou: Douglas, eu não aguento mais vir aqui para a gente ficar enxugando gelo. Foi a expressão que ele usou, né? E o que você acha de obras? Eu falei: olha, na Europa já se faz isso, né, professor, há muito tempo, né? Então essas obras de engenharia com caráter de mitigação são essenciais. É óbvio que não é a única solução, né? Nós temos que ter outras soluções, uma solução de bacia. Quando você fala de enchente, você fala de uma inundação gradual, não é uma chuva local que vai fazer transbordar um rio, né? Principalmente do norte e noroeste, onde os rios são largos. É uma chuva na bacia, 2, 3 dias de chuva, com acumulado significativo, com as várzeas inundadas, é que vai criar uma situação de enchente. Só que no norte e noroeste, isso é recorrente. Para você ter ideia, nos últimos 10 anos, o único ano que não teve, os últimos 13 anos, foi agora, 2012 para 2013. Então nós temos, 2005, foram 10 municípios que decretaram situação de emergência, dos 18 do norte e noroeste. Em 2007, 14, em 2008, 2009, 16. Quer dizer, dos 18, 16 decretaram situação de emergência. E aí pude conversar com o vice-governador e eu fiquei assim, entusiasmado com a visão técnica dele. Ele falou: mas isso a gente vai resolver, então nós precisamos fazer isso. Eu falei: pois não, o canal extravasou, né? O professor aqui pode falar muito melhor do que eu sobre os benefícios. É uma solução que não é uma solução definitiva, isso vai depender também de quanto vai chover daqui a 25 anos, daqui a 30 anos, né? Se esse volume de chuva aumentar ou não, e há uma expectativa de que sim, né? Mas a curto prazo tempo, vai funcionar, né? Há 20, 25 anos, para que também os governantes retirem as populações da beira dos rios, das margens do rio e até do leito menor, né? Porque o leito menor é onde ele corre. Tem casas construídas dentro do leito menor. O leito maior é onde o rio, na época do verão, ele extravasa normalmente. É o período da cheia dele, é um movimento natural, normal do rio. Mas tem gente que constrói casa dentro do leito menor do rio. É sobre isso que eu queria te perguntar. O senhor acredita que os bombeiros, a Defesa Civil, que hoje aqui no estado são unificados, têm condições de cuidar de tantas cidades, com equipamentos corretos, com pessoal suficiente? Porque é um problema grave, né? E é um problema que ainda as obras vão começar em breve, a gente vai falar já já sobre essa questão das obras, mas é um problema que atualmente é do senhor, né? O senhor cuida da gente, dessas cidades, dessas regiões. O importante, o divisor de águas, né, foi a partir do desastre de 2011, que a Defesa Civil Nacional sai assim de uma fase obscura, uma fase difícil, onde não tinha uma legislação boa, e aí a presidente começa a mexer nisso, colocar a Defesa Civil na agenda dela, né, na Casa Civil também, e aí começam as leis melhorarem, cria-se a 12.608, que é uma lei federal, onde se fala de prevenção em primeiro lugar. E tivemos uma visita histórica lá em Itapiruna, que o senhor participou, eu também como deputado participei, que foi a visita do Coronel Humberto. Coronel Humberto, né? Chefe nacional, secretário nacional da Defesa Civil. Uma visita histórica, porque nunca tinha ido àquela região noroeste fluminense e no norte fluminense, nenhuma autoridade, só o Estado estava presente a nível nacional. E essa região é uma região que sofre bastante. Muito. No ano passado, você ter no ideia, fim do ano passado e no início desse ano, Campos sofreu bastante. Vamos falar de decreto de situação de emergência, tá? Que é uma situação grave, né? Existem 96 decretos nos últimos 11 anos. Até janeiro de 2012, de 2000 a janeiro de 2012, são 96 decretos. Contra 66 da região serrana. Peraí. Então quer dizer que a região norte e noroeste tem mais desastres naturais do que a região serrana? Sim. É claro que na região serrana, em mais intensidade, há mais escorregamentos. Os desastres de causa hídrica provocam mais escorregamentos por causa da orografia. Na região norte e noroeste, é mais enxurradas
e enchentes, que é a inundação gradual. Mas o prejuízo, o deputado estava falando aqui, o professor, econômico e social é muito grande, porque uma enchente não é coisa de meia hora. Uma enchente, a última agora, durou 12 dias. Você imagina, para o comércio, né? 12 dias, o comércio parado, boi emagrecendo, a cana lagada, a cultura perdida. As crianças sem irem à As escola. crianças sem ir à escola. Então, o prejuízo econômico é tremendo. O prejuízo social muito grande. Que fantástico. Eu estou aqui tendo uma aula com o coronel do dia a dia, né? Nós que estamos aqui vendo, tentando fazer o projeto de engenharia para mitigar todos isso, é bom ouvir o problema do dia a dia, e é exatamente isso. É impressionante a quantidade de recorrências que acontecem a cheia naquela região. Isso que o deputado falou, que o nosso vice-governador proferiu lá na região, é verdade. Ele nos chamou para pedir para fazer... olha, temos que arranjar um projeto, o que for possível, com os recursos que depois a gente pode até tocar nesse assunto, mas precisamos parar de ir lá só para levar defesa civil, água potável, levar colchonete. Precisamos reduzir. No que for possível, nós queremos reduzir, e é isso que nós estamos fazendo com esse projeto. Mas é impressionante ouvir isso. E quer ver uma coisa? 96 decretos de situação de emergência. E isso últimos 10 anos, sem falar nas outras enchentes que não foram computadas. Quer dizer, praticamente todo ano, todas as cidades tiveram problema. Olha que coisa. E isso consubstanciou muito a minha ação parlamentar, que eu, antes de subir na tribuna aqui para defender o projeto de lei 1329, de autoria do governador Sérgio Cabral, que mandou para essa casa, para a gente autorizar busca de recursos, né? E eu me telefonava, antes de subir para a tribuna, eu telefonava para o coronel Douglas, me consubstancia aí. Aí então eu subia com o apoiamento dele, com toda a historicidade do sofrimento daquela população, eu subia com argumento na tribuna para dizer, olha, a região norte e noroeste fluminense é a campeã de decretos de emergência. Isso virou com situações recorrentes naquela região. Deputado, a gente vai interromper rapidamente a nossa discussão sobre esse tema aqui. E o senhor pode levantar, Eliseu, por gentileza, sem querer dirigir a sua pauta, aqui a economia que vai acontecer, que essas obras não é só gasto, é investimento, vai economizar, porque você vai perceber os números astronômicos dos prejuízos só na enchente, que o coronel Douglas tem esses números aí. Então, no próximo bloco, a gente vai saber um pouco mais sobre essa questão econômica e também sobre essa obra. Que obra é essa? Quando começa a ser feita? Quanto que ela vai gastar? Quem vai ganhar com ela? Espera aí que a gente volta já já. Olá, voltamos com o Alerj Debate. O tema desta edição é a mitigação das cheias no nosso estado. No finzinho do primeiro bloco, nós estávamos falando aqui sobre a obra que vai acontecer. Na verdade, são diversas obras que vão acontecer nas regiões norte e noroeste do nosso estado. São obras grandiosas que vão custar muito aos cofres do estado, mas que tem um dado interessante, né? Parece que com três chuvas, 3 enchentes, pagariam essa obra que é grandiosa. É verdade, e cumpre a profecia do relatorista Alberto Ribeiro Lamego. Ele dizia, os governos, como eu disse no início do debate aqui, os governos são gastadores, nada fazem para conter o flagelo das enchentes. E além de ser, não é um mero gasto, é também um investimento para combater os gastos que os municípios têm e que o Estado tem, bem como o governo federal, mas principalmente o Estado e os municípios, com os prejuízos financeiros, além dos prejuízos Mas seriam quantas iniciais. chuvas, deputado? Olha, o coronel Douglas tem dados aí, que ele acompanha isso bem de perto, que ele vai poder ilustrar aqui para o telespectador da TV Alerj, e vocês vão entender que esses 650 milhões aproximadamente que o Estado vai investir, vai redundar em muita economia para o futuro. Conta pra gente, por favor, subsecretário, que obra é essa? Quais obras? São várias, né? É tratado como uma obra, mas são várias obras em diversas cidades. Qual é a base dessas grandes obras? Perfeito. Olha só, na realidade são intervenções nessas 5 cidades que mais têm tido danos lá, na realidade começando pelo Rio Muriaé,
a primeira cidade na entrada do Rio Muriaé pelo estado de Minas para o estado do Rio de Janeiro, Las Muriaé, Itaperuna, né, Italva e Cardoso Moreira, e ao longo do Rio Pomba, Pádua, Santo Antônio de Pádua. Então, intervenções nessas 5 cidades, só acho que tem sofrido na margem desses rios, que tem mais sofrido a margem desses rios. Quais são as intervenções? Para explicar para os telespectadores, é como se fosse, nós vamos atuar na calha do rio. Ou seja, a calha do rio, ao longo do tempo, não só, como o Coronel Douglas falou, como o deputado observa lá constantemente, a população começa a avançar, começa a fazer moradias, começa a fazer um puxadinho, começa a avançar um pouco na calha do rio. O assoreamento, ou seja, vem trazendo sedimentos, chuvas e outro tipo de vegetação, vem se juntando e vai se depositando no rio, reduzindo a capacidade de escoamento, ou seja, a quantidade de água que passa pela mesma calha do rio. Com isso, ele tem que subir mais para uma mesma vazão, para a mesma quantidade de água, ele tem que subir mais e começa a transbordar mais cedo do que aconteceria se não tivesse feito nenhuma dessa obstrução. Além de pedras e... Bom, a principal intervenção, nós vamos melhorar esse escoamento, mais ou menos como se eu tivesse um tubo que tem a capacidade de água para passar. Ele está hoje entupido. Nós vamos desentupir ele, fazer com que escoe melhor a água, proteger. Com isso eu vou aumentar a velocidade da água. Aí eu preciso proteger a margem dos rios com pequenas intervenções para que ela não seja assoreada, que ela não seja erodida com essa velocidade que vai ter adicional. Isso em todas as cidades, todas elas. Las Muriaé, Itaperuna, Italva e Cardoso Moreira, e também Pádua. Melhorar todo esse. Mas em 2 outras cidades, quer dizer, 2 delas vão precisar também, além dessas intervenções, precisar fazer um pequeno barramento com canal extravasor. O que é isso? A água continua vindo normalmente, fazemos essa proteção, e essa proteção, aumento da capacidade de vazão, proteção das margens, e mesmo assim a água iria passar por um certo risco. E aí eu vou falar um pouco técnico, mas eu tento explicar. São para aquelas cheias que acontecem uma vez a cada 25 anos. Estatisticamente, ou seja, teoricamente, estamos fazendo uma proteção para as cheias que acontecem uma vez a cada 25 anos. Dentro desse histórico que o Coronel Douglas falou, não teria causado nenhum dano todos esses últimos 10 anos. Teríamos conseguido conter as cheias. E esse valor de 650 milhões de reais aproximadamente gasto? Vou lhe explicar. Acabamos de fazer a licitação agora e foi publicado hoje no Diário Oficial, né? Oficial. Publicado hoje a homologação do Diário Oficial. Ela deu em torno de 600 milhões, porque há uma concorrência, você faz o orçamento e depois há uma concorrência e ganhou um consórcio de empresas para fazer essas intervenções. Essas intervenções nas 5 cidades. Só para concluir, quais são as outras duas cidades que vão ter outras 2 intervenções que têm interferência em todo o rio abaixo a jusante. Las Muriaé teria um pequeno barramento e quando a água que vem passando pela cidade começaria a transbordar e causar dano, a gente desvia esse barramento vai desviar por um canal extravasor, que acho que a população tem ouvido muito lá, um canal extravasor, e devolve essa água para o rio depois da cidade. Portanto, a cidade, ela continua tendo água normal. A partir do momento que ela ia transbordar o rio e começar a ter dano, eu desvio a água e jogo para depois, para o mesmo rio, depois da cidade. Eu procuro simbolizar em uma linguagem bastante popular, tendo uma entrevista com o doutor Antônio da Hora e com o coronel Douglas Paulista, no meu programa de rádio lá em Itaperuna, que o seguinte, aconteceu comigo, eu entupi as veias do coração, aí eu coloquei o stent para alargar. Essa é a primeira intervenção, limpar o tubo. E a segunda intervenção é também como se fosse uma cirurgia, uma ponte de safena, porque esse canal extravasor vai circundando a cidade assim, ó, para dar tempo de
escoar uma a veia água, auxiliar, uma né? veia auxiliar, uma, tipo um outro canal. uma ponte de É um safena, um outro canal, rio, né, menor. para não deixar acima da calha virar água. E essas obras começam quando, afinal? Acho que toda a população daquela região se pergunta Claro, quando essa obra começa Depois e quando ela termina. Depois de tanto sofrimento, eu vou só fazer uma brincadeira com o deputado. As melhores intervenções médicas sempre tem um engenheiro por trás. É claro, verdade. porque na realidade é exatamente isso. Você melhora o escoamento do rio, que é o extenso que o senhor fez, e a ponte Safena faz um bypass. Bypass. E joga. E depois as águas se juntam e tudo acontece da mesma forma, como se nada tivesse acontecido, rio abaixo, ou seja, continua caminhando. Só uma pergunta para... Eu sei que é uma pergunta que vai ilustrar bastante as pessoas em casa que estão nos assistindo. Doutor Antônio da Hora, essas intervenções ajudaria também frear a chegada das águas nas cidades seguintes para acontecer aquela desgraça que chega invadindo tudo? Ajudaria a escorrer, mas ajudaria também a dar tempo às cidades de se preparar para a chegada das águas? Claro que, bom, esse é um sistema de redução, mitigação das cheias. Isso deve estar acoplado a todo um sistema que aí estamos trabalhando junto com a Defesa Civil, num sistema de alerta, monitoramento de chuvas, para antecipar e quando, olha, vai haver um transbordamento, você ter tempo de avisar a população para você poder agir com maior brevidade e maior tempo de antecedência. Agora, as vazões, nós vamos ter um pequeno barramento e toda a cheia, na realidade, os grandes problemas da cheia, a maior parte dos problemas da cheia, não é o volume d'água, mas sim a rapidez com que sobe. Nessa rapidez com que ela sobe e depois desce, ao ter um barramento, parte da água não vai passar naquele momento porque eu vou encher a barragem. Então eu vou reduzir... Faz uma bexiga artificial. E essa água depois pode ser amortece. utilizada, por Faz exemplo, amortecimento. para irrigar... amortecimento. Isso, exatamente. Quando ela falou, amortece a cheia e depois de passar o pico, aí você vai soltando uma quantidade de água que não cause dano. O que você perguntou é muito interessante, nós estamos fazendo, isso não anunciamos ainda em lugar nenhum, estamos fazendo acoplado a esses locais onde vão ter pequenos reservatórios, estamos junto com a Secretaria de Agricultura por determinação do vice-governador Pezão, com a Secretaria de Cultura, vendo, porque é uma região muito seca, vocês que conhecem muito melhor do que eu lá a região, Verdade. muito seca, a produção está muito embaixo na região, e já que nós estamos tratando de período, quer dizer, é muito seco quando perde produção, e quando vem a cheia que poderia aproveitar para produzir mais, desgraça tudo, porque é o alagamento. Realmente o dano é terrível. Então estamos estudando junto com a Secretaria de Agricultura projetos de irrigação para o entorno desses pequenos reservatórios ajudar a produção local. Estamos estudando, os projetos estão bastante avançados e em breve nós nos comprometemos a vir aqui a fazer um anúncio de como está já dizendo que estaria pronto esse projeto. Então, atenção, informação em primeira mão. Isso, aqui no exatamente. nosso Alerj Debate, a agricultura daquela região também promete mudanças. Eliseu, né? Isso, pode Agora ser- conta pra pode gente ser quando é que beneficiada. começa essa Isso, obra. fica ele devendo isso. Quando é que ela Isso. começa e quando que ela termina, né? Está nessa luta há muito tempo, porque você tem todo um processo, e o processo é um processo de detalhar o projeto, fazer o edital, aprovar o edital. Bom, as licenças ambientais. isso, licenças ambientais, e depois finalmente fazer a licitação, homologar a licitação. Foi publicado, estamos elaborando o contrato. Final desse mês, início do mês que vem, nós podemos dar ordem de início. Portanto, pode-se esperar que no início de julho estaremos começando. E a nossa expectativa é que a gente possa dar para as 5 cidades que se comecem em todas as 5. Ou seja, daríamos a ordem de início para começar em todas as 5 cidades ao mesmo tempo. Com isso, a nossa expectativa é que a gente gere uma quantidade de empregos para a obra, empregos diretos para pessoas que vão trabalhar na obra, algo em torno de 2.000. Empregos, provavelmente, a empresa vai trazer gente especializada para esse ou aquele equipamento e talvez uns 70% tem que ser contratado nessa região. E veja bem, empregos que seriam gerados direto na obra e muita coisa, muitos fornecedores que pode Movimento ser... o comércio, Movimento o comércio, regional. porque vai ter não só hotel, aluguel, refeição, ou seja, e compras na região. Então, durante o período que está previsto 24 meses para todas as intervenções, sendo que em 3 cidades
3 cidades, as intervenções terminam em 1 ano, portanto, no meio do ano que vem podem estar prontas. E só Laje, Moré e Itaperuna é que levam mais, porque tem essas pequenas barragens e o canal do Extravasor. Todas as intervenções na Calha do Rio e nas 3 cidades, nessas 3 cidades outras, terminaria em 30 meses. Não, 24 meses total e 1 ano. Julho de 2000, no meio 2014, do ano que vem. Isso. Portanto, na outra cheia já estaria protegido. Então até 2015 o problema naquela região deve estar solucionado. Mitigado. E fazendo economia, conforme eu queria pedir aqui que o Coronel Douglas detalhasse isso é muito importante. esses valores do custo da enchente, o prejuízo, e como que esse investimento poderá acabar com esse prejuízo e gerar, evidentemente, melhores recursos para aplicação em outras áreas de preservação. Essa questão é muito importante, eu peço que o senhor fale rapidamente, porque nós só temos mais 1 minutinho de alerta de debate antes de nós encerrarmos. O desastre é um ladrão do desenvolvimento. Né? Quando você tem 200 milhões de reais, como houve em 2012, de danos, são 200 milhões a menos na saúde, na educação. Né? E quando você, de 3 enchentes, teoricamente falando, porque elas aumentam, né, em progressão geométrica, às vezes, né, você em 2 enchentes você paga a obra. E sem falar de vidas, porque vida não tem preço. Claro, tem preço. Vida não tem preço. E certamente, ao se fazer nunca se consegue mensurar todos os benefícios, todos os custos de uma enchente. Na realidade, ele consegue se mensurar um comércio, mas tudo aquilo de recuperação você não consegue. Não tem como. Isso é muito importante, principalmente para os órgãos de fiscalização e para a população, perceber que o prejuízo evitado tem um valor superior ao da obra que vai se fazer. Subsecretário de Estado de Meio Ambiente, Tony da Hora, muito obrigado pela sua participação aqui no Alerj Debate. Coronel Douglas Paulich, a mesma coisa, muito obrigado, volte sempre. Deputado Roberto Henrique. Muito obrigado. Muito obrigado também pela sua participação aqui no nosso Alerj Debate. Então, essa edição chegou ao fim. Mas se você quiser assistir novamente, é simples. Basta acessar o nosso site www.tvalerj.tv. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Alerj, o canal do povo fluminense.